Não tinha sido convidado, né? Mas esta linda criança já ajudou no tema do sermão, que é dízimos e oferta. É um tema muito comum na Bíblia e nós vamos então analisar esse tema. Eu creio que poucas coisas nós temos que falar a respeito do tema que os irmãos já não saibam. É um tema muito comum, muitas pessoas já pregaram, muitas pessoas já falaram sobre o tema, mas é sempre bom revisar temas mesmo quando eles são temas que nós já conhecemos. Como eu sempre repito, nosso Salvador disse que o homem sábio tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, antigas, não é isso? Muito bem. Antes de começar, eu queria indicar para os irmãos a leitura de um livro que a igreja, eu não sei se foi distribuição, se foi vendido, eu sei que eu tenho ele em casa, que é esse aqui, ó, Embaixadores do Reino, tá certo? Quem já leu esse livro sabe que é um livro bem interessante, é um livro muito bom. E esse livro, ele trata a escritora. Ela é uma educadora financeira e ela trata a respeito dos princípios de finança para que os filhos de Deus possam viver uma vida financeiramente saudável. Neste livro ela aborda alguns passos que nós devemos seguir para que nós possamos, mesmo no país que nós vivemos, com muitas dificuldades financeiras, com muitos endividamentos. Esses dias saiu a estatística do IBGE, nós estamos com aproximadamente 68% das famílias brasileiras com algum tipo de endividamento. Então é um número muito alto, muito altíssimo mesmo. Isso é resultado do nosso arcabouço econômico que nós temos no país, com juros altíssimos. E a educadora financeira, ela apresenta alguns passos que nós devemos, como filho de Deus, ter para que nós possamos viver de forma saudável financeiramente. E é claro, o primeiro passo que ela apresenta é a questão do dízimo e das ofertas, tá certo? Vamos tratar hoje. Eu separei aqui somente um trecho da leitura do livro para que a gente possa começar. Ela diz bem assim, ela coloca: como embaixadores do reino, somos chamados a revelar para o mundo o alto padrão de excelência que rege a pátria celestial. Portanto, jamais devemos descuidar de qualquer aspecto de nossa área da vida. Nesse texto, observe que ela apresenta que nós somos embaixadores de quem? Do reino de Deus, não é? Em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo, quando fala de Abraão, ele diz bem assim, que Abraão não habitou em cidades porque ele esperava uma pátria e uma cidade eterna, que o fundador era quem? Deus. Então, irmãos, todos nós devemos nos considerar como pessoas que vivem em uma terra estrangeira. Nós não estamos na nossa pátria. E como não estamos na nossa pátria, Deus nos convida a ser embaixadores do seu reino. E como ser embaixador de um reino do qual pertencemos? Vivendo mesmo em uma terra estrangeira, os princípios do quê? Deste reino. E quais são os princípios que regem o reino de Deus? A Bíblia é este manual para todas as áreas da vida. Quando a Bíblia trata sobre assuntos como cuidado da saúde, questão financeira, educação de filhos, relações sociais, casamento ou qualquer área da vida, os princípios bíblicos são princípios que estão fundamentados no reino de quem? De Deus. Correto? Então, portanto, este é o conselho bíblico. Para hoje, nós vamos então seguir o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que a Bíblia apresenta para que o Filho de Deus possa demonstrar que é o embaixador do reino? Qual é o primeiro passo que a Bíblia apresenta para que nós possamos ter uma saúde financeira de acordo com os princípios da palavra de Deus? Primeiro ponto importante: os princípios da palavra de Deus, com frequência e quase na totalidade, são contrários aos princípios que o mundo apresenta. Tá ok? E então quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de uma conversa que um colega, conheço há pouco tempo, um professor que trabalha comigo, já um senhor, aposentado, mas ainda dá aula, e ele, não conversando comigo, falou uma frase que eu estava no meu canto e disse: olha, aparentemente é muito justo e aparentemente é bem lógico. E a frase que ele dizia bem assim: eu conversei com um colega meu pastor e eu disse: como é que você pode pedir para os seus membros que são Bolsa Família devolver o dízimo? Isso é muito injusto, porque a pessoa já ganha unicamente para quê? Para comer. Peça para as pessoas endinheiradas que devolvam o dízimo. Mas a pessoa que recebe o Bolsa Família, o coitado já está recebendo o Bolsa Família porque ele tem uma condição financeira muito baixa, muito pouco. Nas palavras deles, então, o pastor pregar, incentivar ou exigir, com essa palavra que ele usou, que o membro da igreja devolvesse o dízimo a alguém que era
beneficiário do Bolsa Família seria uma prática o quê? Injusta. Irmãos, se nós olharmos pela perspectiva humana, a frase dele está certa, não? Sim, corretíssima. Claro que está correta. Se você pede para uma pessoa que tem um Bolsa Família para sobreviver, e com certeza uma rendinha mais, tirar 10% de dízimo e mais uma porcentagem de oferta, é um dinheiro considerável. É um dinheiro considerável. Então, na frase dele, seria algo injusto. Repito, se olharmos pela perspectiva humana, ele está totalmente o quê? Certo. No entanto, quando olhamos pela perspectiva bíblica, a perspectiva bíblica choca-se com a ética e com a visão humana, como choca praticamente em qualquer área da vida quando é colocado o que a Bíblia instrui com o que a sabedoria e a ética humana instruem. É claro e evidente, se eu perguntar aos irmãos, todos vão responder de forma única, que o correto e bíblico e adequado é que não importa se a pessoa seja beneficiária da Bolsa Família ou se seja uma pessoa abastada financeiramente. O dízimo e a oferta, essa obrigação estende-se para quantas pessoas? Para todos. Tá certo? Para todos. Aqui está um ponto então que nós devemos considerar. Todas as vezes que nós analisamos uma teologia bíblica, uma doutrina bíblica, nós devemos entender um ponto. O ponto é simples, tá certo? Devo me colocar em uma posição a partir da perspectiva do mundo, ou eu devo me colocar a partir de uma perspectiva bíblica? Repito, geralmente a perspectiva bíblica vai chocar-se ou entrar em choque com a visão e ética do mundo. E como diz, a oferta não é diferente. Não é diferente. É claro, irmãos, infelizmente, por conta da dita teologia da prosperidade, tá certo? Muitas pessoas analisam a questão do dízimo da oferta somente a partir dos discursos aproveitadores, mal feitos, de pastores que, usando da boa fé dos seus membros, na verdade fazem o quê? É extorquir e explorar aqueles que são fiéis. Mas não é essa a perspectiva bíblica. Então vamos fazer uma análise do que a Bíblia apresenta. O meu objetivo com vocês hoje é nós traçarmos um perfil histórico a partir do Antigo Testamento, pois é nele em que nós encontramos a maioria das passagens sobre o dízimo e oferta. No Novo Testamento são poucas as vezes que a Bíblia se refere a esse princípio, e faz uma pergunta: por que é que o Novo Testamento fala tão pouco do dízimo da oferta, como fala também tão pouco do sábado? A resposta é simples. É porque, como esse era um princípio já estabelecido na teologia bíblica e entre os fundadores do cristianismo, era um assunto que não precisava ser o quê? Teologicamente desenvolvido, já estava estabelecido. Infelizmente, quem estuda o dízimo ou o sábado não entende isso. São poucas as vezes que o Novo Testamento vai se referir ao dízimo e ao sábado, e como mandamento pouquíssimas vezes. Jesus tem uma frase lá em Mateus 23, quando falou do ais contra os fariseus, diz assim: ai de vós, os fariseus, porque devolvem o dízimo do coentro e do hortelã, e deixam as coisas principais da lei, a misericórdia, a justiça, e diz: deveis fazer essas coisas sem omitir o quê? Aquelas. Ora, essa frase de Jesus, está claro que ele ratifica o quê? A devolução do dízimo e da oferta. Infelizmente, na teologia liberal que vivemos, é muito comum nós encontrarmos pessoas seletivas, pega aquilo que lhe aproveita e joga fora aquilo que não lhe aproveita. Quando vamos para os nossos irmãos protestantes, a teologia do dízimo da oferta, que não aparece muito no Novo Testamento, aliás, o sábado aparece muito mais do que o dízimo e oferta. Como o dízimo e oferta lhe é proveitoso, eles adotam essa teologia que é praticamente enraizada no Antigo Testamento, mas quando é o sábado, o que é que eles fazem? Jogam fora, né, Tamar? Essa é a teologia do quê? Vem aquilo que me convém. Mesmo porque é um texto em Lucas capítulo 23 que expressa o mesmo princípio. As mulheres, vendo onde o corpo fora depositado, foram preparar lonas e bálsamos, e no sábado descansaram conforme o quê? O mandamento. Ora, esse texto, na minha visão, é extremamente claro para ratificar que o sábado, mesmo assim como o dízimo, não sendo desenvolvido com profundidade no Testamento, deve ser o quê? Observado. Vamos então analisar a teologia do dízimo e da oferta no Antigo Testamento. Quero começar com vocês lendo um pequeno texto. Já tenho que ligar aqui, que alguém me ajuda aí, que eu sou um fã, viu? Se eu não conseguir, você vai passando aí. Eu acho que não vou conseguir, não. Tá ligado? Me ajuda aqui, vovô. Você
Sem bateria? Sem bateria. Nada sem bateria funciona, nem o ser humano, né? Vamos tirar uma coisa que o sábado serve para carregar as baterias, né? Certo? Muito bem. Então, quero passar, por favor, quando Zé colocar a bateria, passar, por favor, o nosso primeiro texto. Eu trouxe o texto do livro, o livro Conselhos para a Mordomia, mas você sabe que esse livro é uma compilação. E a linguagem diz assim: irmãos, por favor, vamos começar com esse breve texto para a gente possa refletir. Deus não depende do homem para o avanço de sua causa. Isso é evidente, né? É evidente. Eu acho que não existe ninguém, nenhum cristão que em sã consciência acredite que Deus depende dele ou da igreja ou dos seres humanos para resolver qualquer coisa. Como diz o próprio Davi, o Todo-Poderoso, né? Depende de quem para fazer algo? Poderia ter feito dos anjos embaixadores de sua verdade. Poderia ter tornado sua vontade conhecida, assim como o Sinai proclamou a sua lei com a própria voz, né? Porém, para cultivar em nós o espírito de beneficência, escolheu empregar os homens para fazer esse trabalho. Cada ato de abnegação para o bem dos outros fortalecerá o espírito de beneficência no coração do doador, levando-o a cada vez mais para perto do Redentor do mundo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre para que da sua pobreza enriquecêssemos. E é somente quando cumprimos o propósito divino em nossa criação que a vida pode ser uma bênção para nós. Todas as boas dádivas divinas ao homem demonstrar-se-ão apenas uma maldição. Obrigado, José. Todas, paramos aqui, foi? Retomamos aqui. Aqui. Todas as boas dádivas divinas ao homem demonstrar-se-ão apenas o que, irmãos? Uma maldição, a menos que as empregue para abençoar os seus semelhantes e para o avanço da causa de quem? De Deus. Certo? Então, irmãos, texto muito simples, eu acho que não há do que aqui nós perguntarmos. O que é que está dizendo? Ela divide então o texto em dois pontos. Primeiro, Deus não precisa de nós, isso é evidente. Se Ele nos usa, é porque Ele quer que nós façamos parte do seu projeto de avanço do seu reino. E esse projeto tem como objetivo o quê? Abençoar o próprio homem. E todas as bênçãos que Deus coloca em nossa vida, todas, sem exceção, bênçãos financeiras, intelectualidade, influência social, posição social, capacidade artística, enfim, qualquer bênção que Deus coloca sobre a vida humana, tornar-se-á uma maldição para aquele que o possui, a menos que este a deposite aos pés de quem? Do Salvador. Do Salvador. A Bíblia é bem clara com isso, a Bíblia é bem evidente com isso. Então, irmãos, infelizmente, o inimigo de nossas almas constantemente bombardeia o nosso espírito com a ideia de que nós não devemos compartilhar, não devemos doar, porque isso é bom. Mas, irmãos, existe um princípio bem simples, que é um princípio, nem é um princípio divino, assim, no sentido de quem é espiritualizado, é um princípio da natureza. O princípio é claro: o egoísmo é morte. Observemos a natureza, mesmo as pessoas materialistas, ateus, entendem que a natureza vive um constante o quê? Doar sem cessar. Ora, o ecossistema, quem é biólogo sabe, é um processo de quê? Porque todos os seres que estão envolvidos ali precisam do outro para que ele possa coexistir de forma harmônica e para o bem. O ser humano é o único ser no planeta Terra cujo o espírito tem como essência o quê? Extrair e destruir. Olha o que estamos fazendo com o nosso planeta. Hoje pela manhã, por exemplo, eu estava comentando com o Rafa, vocês é do Nordeste, qual é o símbolo do Nordeste, Joãozinho? De Luiz Gonzaga. O jumento é nosso irmão, é o símbolo do Nordeste, é o vídeo dessa música, né? O jumento é o símbolo do Nordeste. Você sabia que está entrando em extinção? O jumento está entrando em extinção. Sabe por quê, irmãos? Já se perguntaram por quê? Inclusive, aqui na Bahia tem 2 abatedores de jumentos. Sabe qual é o motivo? Vou dizer para vocês. Os chineses descobriram que na pele do jumento tem uma substância, um colágeno, que é importante para a virilidade e para, diz eles, prolongar a vida. Então eles compram essa parte do jumento, certo? Da pele, só a pele. Então nós já estamos com 97% da população de jumento já não existe. A Universidade Federal de São Paulo está tentando criar um meio de produzir esse colágeno por bactéria para que o jumento não seja extinto. Qual é a lógica? Aí eu fiz uma pergunta rápida. E é bilionário. A indústria da forma movimenta 42 bilhões por ano. Quem é que compra isso? Será que é os pobres chineses? Não, porque é um produto muito caro.
Então, em nome de uma classe rica que quer viver alguns anos a mais, que quer se tornar muito viril, o pobre do jumento está sendo extinto. Olha a lógica do ser humano. A África, por exemplo, já proibiu os abatedouros de jumento, porque lá também já não tem mais. Antigamente, né, Jorge? Jogava-se 3 jumentos na rodagem, só pegava um ou dois e o resto deixava andando. Hoje você não encontra mais um. Eu só estou usando esse exemplo para dizer, ó, como o ser humano é. Sem o princípio divino no coração do homem, nós somos por natureza o quê? Autodestrutivo. É para nos proteger de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa ânsia por ter, por destruir, que Deus desenvolveu o espírito da liberalidade. Outro exemplo. Esses dias, recebi essas notícias que passam, e então chegou-se, disse que o grande Elon Musk, né, é o homem que tem a maior fortuna do mundo atualmente, apesar que disse que não é ele, disse, não sou eu não, é Vladimir Putin, mas Putin tudo é escondido. O cara bateu aproximadamente 500 bilhões de dólares de patrimônio, 2 ponto alguns trilhões de reais. É maior do que a maioria dos PIBs da América Latina. Se você pegar países como a Argentina, ele é maior que a Argentina. Tudo concentrado na mão de quem? De um único homem. Enquanto crianças morrem de fome em vários países espalhados pelo mundo. É isso que a Bíblia está tentando combater no coração humano, porque por natureza nós somos o quê? Assim. Vamos lá então, fazer um trajeto pelos dízimos de oferta. A primeira menção do dízimo da oferta aparece na história de quem? Em crianças? De Abraão e Melquisedeque. A maioria das passagens nós não vamos ler. Aparece em Abraão e Melquisedeque. É a primeira vez que nós vemos a menção da palavra dízimo. O princípio não. Entendamos, uma coisa é a menção da palavra, outra coisa é o princípio. O princípio já está lá no Éden, quando Deus diz: comam de toda a árvore do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal lhe pertence, dela não tocarás. Ali já tem o princípio do quê? De que tem algo que não pertence ao ser humano, que é de única ingerência de quem? Divino. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, que é a futura Jerusalém, é um cananeu, ele vinha da batalha contra os reis que vieram da Mesopotâmia para tomar Sodoma e Gomorra, ele conquistou os despojos de guerra, libertou seu sobrinho Ló. Então, Melquisedeque, que é um tipo de rei sacerdote, um tipo de rei específico na Bíblia, se encontra com Abraão, e Abraão salta como sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia é bem enfática, no capítulo de Gênesis, diz assim: e Abraão devolveu o quê? O dízimo. É a primeira vez que nós temos a menção da devolução do dízimo. Quer ler comigo? Gênesis capítulo 14, verso 20, por favor. Vamos lá? Só essa partezinha. Gênesis capítulo 14, verso 20. Comigo, por favor. No final do verso 20 diz assim, ó: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Correto? Acharam, irmãos? Então, essa é a primeira menção bíblica a respeito do dízimo da oferta. Ali nós tínhamos o patriarca Abraão, um homem riquíssimo, abençoado por Deus, um sheik árabe, se podemos chamar assim, e ele, vindo de uma conquista militar, entrega o dízimo a quem? A Melquisedeque, rei de Salém. Então nós encontramos aqui na Bíblia a primeira menção do dízimo, Abraão devolvendo. Ora, o fato de Moisés se referir de uma forma tão enfática, sem dar nenhuma explicação, sem nenhum dado uma justificativa, indica um ponto importante. Isso não foi a primeira vez e não era algo inédito. Isso, na verdade, era o quê? Uma comum prática de Abraão. Moisés já vem dizendo: Abraão lhe deu dízimo, como se isso já fosse o quê? Um ato corriqueiro da vida daquele patriarca. Então, portanto, é uma primeira introdução desse termo. Irmão, vocês sabem que, por definição, a palavra dízimo significa o quê? 10%, ou a 10ª parte. De cada 100, 10. Correto? De cada 10, 1. Ponto importante: quanto à oferta, Deus deixou que ela fosse uma coisa liberal para o coração humano. O dízimo não, Deus estipulou, é 10% dado à sua obra. Então, portanto, não nos esqueçamos, o dízimo é esta quantia. Eu não posso definir quanto é o dízimo, Deus já definiu. Pronto? Primeira menção é essa. Segunda menção do dízimo, vamos avançar? Qual é a segunda vez?
seu neto, o neto de Abraão, Jacó. Quando ele trai a confiança do seu pai, enganando na questão da bênção, vai para a Mesopotâmia, tem um sonho da escada, tem os anjos subindo e descendo, e ele faz uma promessa: se o Senhor for comigo, se me abençoar, se me levar e trouxer em paz, o que é que diz? Eu lhe devolverei o dízimo. Ali nós temos então Jacó, neto de Abraão, praticando aquilo que o seu avô já praticara. Ora, esta outra indicativa dá-nos uma luz. Qual é? É que na família de Abraão o dízimo foi ensinado de pai para filho. De pai para filho. De modo que o seu neto Jacó, mesmo em situação de penúria, disse: Senhor, se fores comigo, se me abençoares, darei o dízimo. Isso está em Gênesis capítulo 28, verso 22. Ali estava Jacó dizendo: darei o dízimo. Abre-nos aqui uma janela importante. É papel dos pais, claro, também da igreja, como grande educadora dos seus membros, mas da família principalmente, desde cedo, instruir os seus pequenos a importância da devolução do dízimo das ofertas, como um princípio financeiro e um princípio espiritual que exige de todo ser humano, e que a prosperidade e a felicidade do ser humano está associada a essa prática também. Muito bem? Ok, avancemos. O culto do Antigo Testamento até Israel era um culto baseado no patriarcado. O chefe da família era o primogênito, que conduzia toda a família para a adoração diante de um altar. Isso é bem determinado lá na história de Jó. No entanto, quando Israel saiu do Egito e então Deus criou o seu povo, a sua igreja, para evangelizar o mundo, Deus sistematizou de forma perfeita, detalhada, como seria o culto, como nós temos hoje com a igreja. E lá aparece o quê? O sistema do dízimo e da oferta. Essa imagem aí é conhecida de vocês, certeza. Aqui é a distribuição das tribos. Cada tribo tinha a sua localidade, certo? Dividido por estandarte. 4 tribos, né? Cada um tendo a liderança estandarte. E ao redor do santuário estava quem? As tendas de Moisés, de Arão, isso no deserto. E os levitas, correto? E por que a tribo de Levi foi escolhida? Vocês sabem a história, né? Vamos repetir rapidamente. Quando houve a apostasia lá no Sinai, com o bezerro de ouro, e Moisés perguntou: quem é o Senhor? Vem para cá. A tribo de Levi foi a que mais, ou a que menos, melhor dizendo, se apostatou, ou praticamente não se apostatou. Como consequência, Deus disse: Moisés, das 10 tribos, eu separo Levi, e ela será o quê? Minha. Portanto, como será minha, ela não terá herança. Na conquista da terra, nós estudamos Josué agora, vamos ver no final do livro. Na conquista da terra e na distribuição do território, Levi não terá herança. Pelo contrário, eu vou espalhar. Isso foi uma bênção lá de Jacó. Jacó disse que porque Levi participou da matança do povo de Siquém junto com Simeão, tanto Levi quanto Simeão seria espalhado em Israel. Então Deus disse: Levi será espalhado, receberá 48 cidades, das quais 6 serão cidades de refúgio. E então eles terão somente uma obrigação. Qual é? Servir ao santuário. Eles não terão terras. A sua cidade tinha um perímetro rural de aproximadamente 2.000 côvados, que dá um pouco mais de 1 quilômetro, mas eles não teriam possessão. O santuário seria a sua herança. Deus seria a sua herança. Mas como então esse grupo de pessoas sobreviveria? Como os levitas sobreviveriam? Deus então disse: através dos dízimos e das ofertas. E aí então nós encontramos a passagem mais completa sobre esse assunto. Observe como está distribuído aqui, ó. Vocês têm Dan, Azer, Naphtali, Judá, Isacar, Zebulon, Rúben, Simeão, Gad, Efraim, cada um. Vocês devem lembrar que na marcha do deserto havia uma organização perfeita, né? Tocava-se um tipo de trombeta, marchava o estandarte de Judá. Tocava outro, marchava o de Dan. Tocava outro, tocava depois Moisés. Aqui o santuário sempre ao meio, cercado por quem? Pelos levitas. Moisés e Arão na frente, a casa sacerdotal, e os levitas aqui. E aí então nós encontramos a passagem mais completa sobre o assunto, Números 18. Eu queria que vocês lessem comigo, por favor. E essa é a passagem sim mais completa sobre esse tema. Todos, por favor, leiam Números 18 comigo. Verso 21. 18, verso 21. Como é que diz aí? Podemos ler? Todos acharam? Vamos assim, diz assim, ó. 21.
dou aos levitas todos os dízimos em quem? Em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao serviço na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho da tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo das suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre quem? Os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não terão herança alguma entre os israelitas. Essa passagem tem uma profundidade teológica maravilhosa. É claro que ela também traz consigo, e eu não vou explorar esse ponto porque requer o estudo do santuário, porque Deus disse que eles carregaram sobre si o peso do pecado dos israelitas. É que é questão de expiação, é outro assunto. Mas o que é que Deus disse? Como eles não terão herança, como eles não receberão o quê? Um lote de terra, como as tribos convencionais, os dízimos, e no início da passagem também diz as ofertas, porque eu só separei a partir do verso 21, pertence a quem? Aos levitas. Irmãos, digam-me uma coisa, isso aqui resta dúvida? Muito claro, não? É muito simples, claro. Deus disse, os dízimos que os israelitas trouxerem pertence a quem? Aos levitas. Aqui responde todas as indagações. Tem pessoas que dizem assim, não, o que é que tem? Eu posso tomar o meu dízimo e pregar aqui na construção da igreja, né? A igreja fazia a fachada, o que é que tem, né? Pegar o meu dízimo e... Não, irmãos, porque Deus disse que não pertence à construção da igreja. Pertence a quem? Aos levitas. Não pertence. Deus destinou muito claro, é simples. Ele disse qual era o real destino que os dízimos deveriam ser empregados para a manutenção dos levitas. Tá certo? Estamos falando do povo do Antigo Testamento. Depois nós vamos ver que Paulo usa a mesma correspondência para servir a quem? Aos ministros do Evangelho, porque Paulo diz em Coríntios, né? Quem vive do Evangelho, aliás, quem trabalha no Evangelho deve viver do Evangelho. Nós, os adventistas, sob a orientação do Espírito Santo e da associação da igreja, junto com os escritos telemates, entendem que hoje os levitas não respondem a quem? Aos nossos ministros ordenados, os pastores que dedicam sua vida para este fim. Então, portanto, irmãos, não cumpre nos dizer para onde o dízimo deve ser levado, alocado, destinado. Deus já disse. Todas as vezes que nós fazemos qualquer coisa que desfere daquilo que Deus já disse, estamos caindo numa armadilha demoníaca, diabólica, que só dá o quê? Errado e tragédia. Para isso pertence o dízimo. Para isso foi destinado. Em um outro momento, vamos trabalhar as ofertas. Até o final do ano nós estamos vendo 3 sábados de mordomia, vamos trabalhar a oferta em outro momento. Mas aqui está bem claro. Então, portanto, tire da sua cabeça qualquer dúvida com relação a isso. O dízimo tem uma função muito nobre e específica. Manutenção dos levitas no passado. E Deus foi específico. Ok? Era para isso que servia. Avancemos. O tabernáculo, então, e o seu serviço no deserto era mantido pelas ofertas e dízimo do povo. Aqueles que serviam na tenda da congregação, que era o tabernáculo, e tinham suas funções, deveriam o quê? Ter o seu sustento mantido dali. E quando nós vamos estudar a questão das ofertas, que será outro tema, está bem claro. Deus disse, não traga a parte mais ruim não, hein? Traga o quê? Melhor. Certo? É o princípio, traga o melhor. Deus exigia. Irmãos, eu sempre repito, a pobreza não é símbolo de virtude. Tá ok? Deus não disse que os seus ministros deveriam viver enriquecidos da obra, mas não glorifica a Deus se a igreja de Deus se entregasse para os seus ministros uma vida de miséria, de pobreza. Tá certo? Sim, eu sou defensor, sim, alguns irmãos, e claro, não está entre nós, mas alguns irmãos aí acham que os pastores vivem enriquecidos. Irmãos, o que é isso? Há alguma dignidade que um ministro de Deus vive uma vida de penúria? Claro que não. Isso é ridículo, inclusive, defender que o pastor vive uma vida de penúria porque recebe, não, deve viver de forma digna e honrada, como lhe confere um cargo que é representar a Deus perante as pessoas. Então, eu devolvo uma alegria nisso. Isso não é ofunismo espiritual, não, é verdade. E sinto-me feliz em saber que pertenço a um conjunto de associação que preza pela qualidade de vida dos seus ministros. Seria até
sim, da minha parte, estranho se sentir feliz se soubesse que os ministros que servem a Deus, que têm uma vida com muita dificuldade, vivessem uma vida financeira o quê? Complicada, porque a igreja não chega a lhe oferecer aquilo que é necessário. Avancemos. Israel então ganhou, como nós estamos falando de Josué, a terra de Canaã para ser sua possessão. E vocês sabem, aqui é toda informação que vocês sabem, Deus distribuiu a terra, instituiu o primeiro santuário fixo para onde? Dá para ver aqui? Em Siló. É o primeiro local de um santuário fixo. Infelizmente Siló vai cair em desgraça anos depois por causa da apostasia. E ali em Siló, os levitas e os sacerdotes serviam a quem? A Deus, no santuário que Deus instituiu. Tá certo? E então Deus instituiu as cidades de refúgio, como eu coloquei, as cidades dos levitas. 48 cidades e 6 de refúgio. Deus distribuiu essas cidades ao longo de Israel para que os levitas, além de ser instrutores dos templos, pudessem ensinar a espiritualidade ao povo de Deus. Olha que sabedoria divina. Eles param os levitas entre a comunidade de Israel para que eles possam ser guardiões da vida espiritual de quem? Do povo. Tá certo? Avancemos. Davi, pulamos, estamos no salmo, chega então Davi, e no seu reino Davi, a capital já era Jerusalém, e Davi queria, como era projeto de Deus, instituir um local único de quem? De culto. E então Davi manda trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, e ele tem um projeto, qual é? Quero construir uma casa fixa, um templo para quem? Para Deus. Você sabe que Deus diz, Davi, não faça, você é um homem de guerra, derramou muito sangue, deixa com seu filho Salomão, que é um homem de paz, realize. Mas então Davi fez algo interessante. Sendo um homem muito sábio, ele fez o quê? Pegou a família dos sacerdotes e dividiu em 24 turnos. Cada sacerdote, chefe, oficializa no templo durante 15 dias. Tá certo? Aqui está a lista, ó. A lista dele, vocês encontram isso em 1 Crônicas 24. Davi então sistematiza todo o culto no templo de Jerusalém, dando então 24 turnos de 15 dias para que os sacerdotes pudessem oficializar. E esse sistema é para que pudesse haver um culto sistematizado e extremamente organizado. Avancemos. Salomão então constrói um templo, dedica a Deus, e Salomão tem o máximo de cuidado para que nesses turnos que o seu pai tinha distribuído, o templo tivesse sempre o quê? Em bom funcionamento, né? Nós conhecemos toda essa história. Vem então o rei Ezequias. E você sabe que Israel viveu uma dificuldade espiritual muito grande, porque Israel vivia ciclos de vida espiritual. Uma hora estava ok, outra hora estava mal. Mas há um ponto importante que deixa transparecer com um pouco assim de... posso usar a palavra? Se nós não observarmos, a gente acaba não observando, não vendo o que acontece. Todas as vezes que havia um declínio espiritual em Israel, a prática do dízimo e da oferta era o quê? Negligenciada. Era abandonada. Todas as vezes que Israel se apostatava, havia um declínio na prática da devolução dos dízimos e das ofertas. Irmãos, isso é uma coisa que deve levar a nossa atenção. Devolver dízimo e oferta não torna ninguém espiritual, mas não devolver diz que você não é. Percebeu? Não, eu vou repetir a frase. Ninguém, por devolver dízimo e oferta, está saudável espiritualmente. Mas aquele que não devolve, ele está com alguma dificuldade espiritual. E precisa urgentemente procurar Deus, conversar, porque Deus é misericordioso, e pedir a Deus que o ajude a sair o quê? Dessa dificuldade. Esse é um ponto. E em Ezequiel, na reforma de Ezequiel, Ezequiel reconstrói o templo, e tem uma coisa que ele rapidamente tenta reorganizar. Por favor, vamos aqui em 2 Crônicas 31. Por favor, vejam comigo. 2 Crônicas 31. Nós já estamos chegando lá para o fim, hein? No capítulo 31 de 2 Crônicas, nós temos o processo das reformas espirituais de Ezequiel. E nesse capítulo, além de fazer uma reforma completa no templo, chamar o povo para a lei do Senhor, a partir do verso 11, nós não vamos ler todo o verso, só quero que vocês vejam aí o texto. A partir do verso 11, Ezequiel passa a distribuir de novo como dízimo e as ofertas seriam distribuídas para os levitas. E do verso 11 por diante,
ele diz: exorta as pessoas que tragam dízimos e ofertas para a casa do tesouro, e após fazer isso, ele vai instituir superintendentes, cujo objetivo é o quê? Pegar esse dízimo que era trazido para Jerusalém e redistribuir com todos os levitas espalhados onde? Na terra de Judá, de modo que os levitas e os sacerdotes deixassem as ocupações seculares para sobreviver e passassem a se dedicar unicamente a quem? A casa de Deus. Irmãos, observe um fator muito importante: a reforma espiritual de Ezequias teve também um componente em que ele procura reorganizar a devolução dos dízimos das ofertas. Portanto, isso diz para nós um fator importante: será que essa área da minha vida está afetando a minha espiritualidade? Será que eu, não sendo fiel a Deus e das ofertas, eu não estou tendo algum problema de vida espiritual? Portanto, esse texto de 2 Crônicas, capítulo 31, mostra para nós que devemos levar a sério da importância dessa questão. Tá certo? Afinal de contas, foi o próprio Senhor Jesus que disse: ninguém pode servir a quantos senhores? A dois. Porque há de agradar um e desagradar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon ou ao dinheiro. Tem algumas traduções, né? A tradução original do grego, Mamon, outras traduções, ao dinheiro. Portanto, devemos perguntar a nós mesmos: eu estou sendo fiel nos dízimos nas ofertas? Porque aqui Ezequias, na reforma dele, está bem claro que parte da reforma espiritual estava ligada ao quê? A uma, não tanto ao retorno da devolução do dízimo da oferta, como a distribuição justa para o sustento de quem? Dos seus ministros. Tranquilo? Avancemos para nós concluirmos. Ora, mesmo com as reformas efetuadas por rei Ezequias, Israel já tinha caído e Judá entrou em desgraça espiritual, porque o povo não aprendeu a lição. Levados para o cativeiro, passaram 70 anos lá na Babilônia, todos vocês conhecem essa história. E houve então o retorno. Houve o retorno, não é isso? E ao retornar para a sua terra de origem, na Judéia, Deus então incita para que, por meio de Esdras e Neemias, tanto o templo quanto as muralhas fossem o quê? Reconstruídas. E aí aparece um fator importante: profetas como Ageu e Malaquias exortam o povo do ponto, na reforma necessária que Deus quer fazer, tanto física, com a construção do templo e da cidade, quanto a reforma espiritual, deveria ser dada atenção a um fator. E qual era? Malaquias capítulo 3, que esse é o texto do dízimo mais conhecido por todos. Se eu pedir para vocês citarem, com certeza vocês citarão. Capítulo 3, verso 8 a 10. Vamos ler? Capítulo 3, verso 8 a 10, para nós concluirmos. Parece que nos dias de Malaquias, os judeus que voltaram da terra do exílio estavam negligenciando esse ponto que tinha sido também pedra de tropeço para os seus antepassados lá nos dias dos reis. E aqui em Malaquias, Deus adverte para que o povo não caia na mesma armadilha. E Deus diz assim: pode um homem roubar a Deus? Que pergunta, né? Que pergunta. Olha, claro que não. Alguém poderia responder: afinal de contas, Deus é o dono de tudo, o dono da vida, o dono do universo. Nosso respirar está em suas mãos. Como é que eu posso roubar o Todo-Poderoso? Aparentemente não tem resposta, mas Deus responde: contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que roubamos a Deus? E Deus responde: nos dízimos. Irmãos, observe que aqui aparece com cara e coroa a expressão dízimos e oferta. A questão das ofertas, como eu disse, deixaremos para um próximo momento, outro sermão, ou eu ou alguém tratará desse assunto, porque infelizmente é outro assunto negligenciado entre nós. Tá certo? Negligenciado, a questão da oferta é tratada como uma espécie de dízimo menor, mas a Bíblia sempre equipara: oferta e dízimo estão no mesmo patamar, ambos representando um princípio diferente, tá bom? Mas olhe como Malaquias diz: nos dízimos e nas ofertas. Verso 9: vocês, os israelitas da construção do templo, estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo a depósito do templo. Olha a expressão. Não é traga o dízimo. É traga o dízimo o quê? Todo. Porque muitas vezes nós podemos até trazer, mas não trazemos o quê? Todo. Está vendo como Deus é enfático? Essa mensagem parece ser, eu já li muitas vezes, mas sempre que nós lemos, parece que ela fala no nosso coração como uma novidade. Deus é claro: traga o dízimo todo.
Cuidado, porque muitas vezes nós podemos, até sem ser com má intenção, não trazer o dízimo todo. Devemos trazer todo. Tragam o dízimo todo, diz o texto. Aí continua: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Aonde, irmãos? Para a casa de caridade, para comprar uma cesta básica, ao depósito do templo. Por que essa expressão depósito do templo? Irmãos, as pessoas viviam uma época que não tinha moeda, que não tinha conta bancária, que não tinha Pix, que não tinha nada das facilidades modernas que nós temos. Em Jerusalém, no templo, além do templo em si, havia longos e gigantescos depósitos construídos por quem? Por Salomão, que ali depositava-se o quê? O dízimo em espécie, depositava-se azeite, cereais e tantas outras coisas, e depois era o quê? Redistribuído. Mas para onde era levado? Para o depósito do templo. Eram os sacerdotes, era o templo que deveria cuidar daquilo que pertence a quem? Ao templo. Aquilo que pertence a Deus, Deus cuida por meio de seus administradores. No nosso caso local, o tesoureiro, e no caso da organização, os que estão lá. Cumpre-nos entender isso é muito simples e prático. Não há dificuldade. Não é você que administra o dízimo, pertence a quem? A Deus. Diz uma coisa: você gostaria que alguém falasse: Rita, você tem quanto da conta? 10 mil, me deixa administrar seu dinheiro. Aí eu digo que você vai comprar, o que você vai comprar, porque talvez você não saiba. Não seria uma ofensa não? Muito grave? Ora, ninguém gostaria de uma frase dessa, né? Primeiro ia tratar você como incompetente e depois ia tratar você como um menino. Muita gente não é assim com Deus. Deus deixa que eu administre o seu dinheiro, porque talvez o Senhor não saiba. Ora, da nossa parte, uma presunção sem limites, pedir ao Todo-Poderoso que entregue a nós aquilo que é dele, porque a gente possa administrar. Traga para Deus o que lhe pertence. É dele, ele é que diz como vai ser administrado, em qual localidade vai ser colocado. Não pertence a mim. Não devo comprar nada para a igreja. Não devo comprar. Se eu quero comprar alguma coisa, existe uma oferta chamada oferta de sacrifício. Compre e a gente agradece. Mas o dízimo pertence a quem? A Deus. Devemos trazer para Ele, sem hesitar. E o texto continua: ponham-me à prova. Essa parte que nós mais gostamos, né? Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam que não vou, vejam se não vou abrir as portas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Irmãos, só 2 pontos eu quero analisar com vocês. Primeiro, como a autora coloca, o princípio básico da boa finança é, para o cristão, começa com a fidelidade dos dízimos e das ofertas. Porém, esse texto está dizendo assim: Deus vai nos abençoar de forma muito prática e vai derramar sobre nós as bênçãos. Mas esse texto não invalida outros princípios que tem na Bíblia, porque a Bíblia, ao tratar disso, trata de princípios também financeiros que nós temos que seguir. Deus promete nos abençoar. Então esse texto, Malaquias apontou para nós a forma que deveria acontecer para que tudo pudesse ir em pé. Muito bem, vamos concluir. Próximo texto, olha lá. Deus deu uma orientação especial quanto ao emprego do dízimo. Ele não quer que sua obra seja entravada por falta de meios, para que não haja uma obra acidental nem engano. Ele tornou bem claro o nosso dever sobre esses pontos. A porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para nenhum outro desígnio que não aquele por ele especificado. Perdoe. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não deve servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhe pareça justo, mesmo que possa considerar como obra de quem? Do Senhor. Tá certo? Tem muitas pessoas aqui, né? O pastor Jamal já contou para nós um exemplo muito clássico de uma situação que ele viveu, que alguém for decepcionar-se com qualquer coisa, né? Porque a decepção aparece sem motivo, disse: não, eu administro agora conforme aquilo que eu achar bem, né? Ninguém. O pastor deve, por preceito e exemplo, ensinar o povo a considerar o dízimo como o que, irmãos? Sagrado. É sagrado. E nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos desde cedo quão sagrado é a parte que pertence a Deus. É interessante que em outro texto ele diz: a linguagem que se emprega para o dízimo é a mesma que se emprega para o sábado. Pertence a quem? Ao Senhor. O sábado me pertence, é santo. O dízimo me pertence, é santo. É a mesma linguagem, pertence a Deus.
não lhes pertence. Ele não tem a liberdade de separar para si o que pensa pertencer. Não deve apoiar qualquer plano para desviar do seu legítimo emprego os dízimos e ofertas dedicados a quem? A Deus. Eles devem ser postos em seu tesouro e mantidos sagrados para o serviço dele, de acordo com o que ele designou. Irmãos, concluímos aqui. Creio que grande parte das coisas que lemos, que apresentamos, são informações que todos vocês já conhecem e já sabem. No entanto, muitas vezes o inimigo de nossas almas leva-nos a considerar esses assuntos de forma trivial e sem importância. Mas se isso ainda tem sido uma falha na sua vida espiritual, lembre-se, Deus é misericordioso, Ele nos ama, e ao pedir de nós que devolvamos o dízimo e oferta, Ele quer nos fazer bem, não nos prejudicar. Pensemos de formas lógicas, simples, para a gente concluir. Irmãos, será que esse recurso que nós trazemos de 10% como porcentagem de oferta, isso enriquece o Todo-Poderoso? Torna Deus mais rico? Claro que não. Mas não trazer torna-nos o quê? Pobres e amaldiçoados. Converse com Deus. Se isso é uma dificuldade que você tem, todos nós temos as dificuldades espirituais. Se essa for a sua vida, converse, peça perdão, restitua aquilo que tem que ser restituído. E diga a Deus que quer ser fiel nesse ponto para que a sua vida seja abençoada financeiramente. Afinal de contas, como embaixadores do reino, Deus quer que, por nosso exemplo, as pessoas vejam que servir a Deus não é um peso, é uma bênção. E ninguém ficará mais pobre por trazer a Deus aquilo que lhe pertence. Que o Senhor Deus nos abençoe e que possamos colocar isso como um princípio da nossa vida. Que o dízimo e a oferta seja praticado. Em outro momento, próximo mês, no outro sábado, vamos então dedicar um tempo a estudar, refletir a respeito das ofertas. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Eterno Deus, é muito bom saber que o Senhor instruiu o seu povo através da sua palavra e que essas informações tornam pessoas sábias, prudentes, acima de tudo, tornam-nos pessoas preparadas para o reino do céu. Querido Deus, o dízimo e a oferta é um ponto central na vida espiritual dos seus filhos. Não que o Senhor precise dos nossos recursos, mas o Senhor emprega para o avanço da sua obra. É por meio dos dízimos e das ofertas que devolvemos ao Senhor que a mensagem do Evangelho está sendo levada nos 4 cantos da terra. E louvamos ao Senhor por isso, porque o Senhor criou uma igreja sábia que administra com sabedoria os recursos que o Senhor nos orienta a trazer, para que outras pessoas, mesmo pessoas que nós não conhecemos, estão nesse momento recebendo sua mensagem. Obrigado, Senhor, por nos convidar a participar dessa obra de salvação de almas. Obrigado por nos convidar a devolver aquilo que lhe pertence, para que o nosso coração humano egoísta possa, Senhor Deus, a cada dia se desprender desse egoísmo maldito e encontrar prazer na beneficência celestial. Abençoe o seu povo que está aqui, todos nós, que o seu Santo Espírito esteja sobre nós. E se alguém que está aqui por qualquer motivo tem retido dízimo e oferta, que o Espírito Santo trabalhe no coração dele, que ele perceba que não há nenhuma vantagem em fazer isso. E o Senhor, que é rico em misericórdia, nos convida não só a pedir perdão, mas a renovar o nosso pacto de fidelidade contigo. E assim o Senhor derramará sobre nós bênçãos sem medidas. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.